Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado! Está começando mais um momento da lição e essa semana teve um tema, né, Everton? Muito bom. Muito bom e bem polêmico, né? E hoje nós estamos com essa atribuição de conversarmos, dialogarmos de uma forma bem informal sobre esse tema que desperta aí o interesse de muitas pessoas e a polêmica tanto dentro da nossa igreja quanto para pessoas de fora da nossa igreja que muitas vezes se utilizam do tema que nós iremos estudar para questionar o caráter de Deus, né? É de suma importância, então, que nós nos aprofundemos e foi de suma importância que os criadores e diretores da lição tenham tratado a respeito desse tema, que é vivendo a lei. Em uma oportunidade recente, eu comentei, né, que tudo que está atrelado à obediência é sempre muito difícil de digerir, né? É sempre uma dificuldade muito grande. E nós iremos falar justamente sobre essa questão da obediência, só que de um vislumbre um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né, Everton? Isso. Na verdade, a gente vai ver sobre vivendo a lei de fato, como de fato a lei é para o povo, como algo de cuidado do nosso Deus, um Deus que ama, um Deus que protege de fato, né? Que a lei ela tem essa atribuição sobre as nossas vidas, né? De um Deus que demonstra o seu cuidado, demonstra a sua misericórdia através da sua lei. Exato, e de forma um pouco diferente do que nós já estamos acostumados, porque quando falamos em lei, a gente tende a pensar no caráter unicamente condenatório da lei, né? Onde simplesmente a lei só condena e aí fica aquele Isso. fardo, onde muitos conhecem a lei como algo que os prende. E não, ela nos liberta e nos mostra o caráter de um Deus de fato de amor. Exato. Esse é o cerne da nossa lição e é tanto que o versículo, né, o verso para memorizar desta semana está lá em Êxodo 20, versículo 22 e 23, que diz: Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, vocês viram que dos céus eu lhes falei.
Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. É muito interessante eles terem colocado esse versículo como o principal da semana, porque semana passada nós estudamos sobre o Decálogo, né, os 10 mandamentos, dados ali no Sinai ao povo de Israel. E essa semana, complementando o assunto que nós estudamos na semana anterior, nós iremos falar sobre o Código da Aliança, que são aquelas leis que vieram pós os 10 mandamentos, mas que estão intimamente atreladas com os mesmos princípios e valores da lei moral, que não são mais utilizadas no nosso dia a dia de forma geral, né? Mas cuja essência ainda permanece até os dias atuais, que é difícil de digerir, mais uma vez eu digo, né? Mas a gente precisa entender que, de fato, essas leis que vieram, elas vêm dar um complemento de uma forma mais lúdica, para que o povo entendesse que os 10 mandamentos, ele, de fato, era ali que regia todas essas leis, né? Porque até hoje é uma lei moral que nós seguimos, por mais que muitas delas já tenham sido abolidas, que foi entregue para o povo de Israel naquela época, né? Mas muitas delas são morais, porque quem regia todas elas, de fato, eram os próprios 10 mandamentos. Exato. E para nós começarmos a discussão, né, que já iniciamos no caso, é muito importante nós entendermos o contexto, o porquê. Porque o que motivou Deus a redigir, a determinar esses juízos, né? Eram conhecidos como juízos porque tinham um caráter mesmo ali retribucionista, né? De acordo com os crimes que eram cometidos. Era como um grande código penal para o povo de Israel. E qual o contexto, né, Everton? É porque o povo viveu muito tempo distante de Deus, da sua lei. Eles estavam voltando, né? E eles já iam conquistar, depois da saída do êxodo ali, do Egito, eles iriam conquistar a nova terra. Eles iriam viver agora em comunidade, era tudo novo, né? Seria Deus quem iria dirigi-los ali durante esse período, naquela época, do êxodo até a conquistarem a terra prometida. E Deus desejava que seu povo fosse diferente das outras nações. E aí Deus dá todo esse norte para eles através, né, desses juízos, para que eles seguissem de forma organizada, né, como uma nova nação, no qual Deus era quem os dirigia. Exato. O povo de Israel, por muito tempo ter passado ali com os egípcios, eles acabaram sendo corrompidos, né, pelos seus costumes, as suas condutas. Então, era necessário que, como povo escolhido por Deus, para ser exemplo às nações, eles tivessem a sua conduta aperfeiçoada. E o método que nosso Deus encontrou de fazer isso, de mostrar ao povo como ele deveria agir, que eles fossem aperfeiçoados, foi primeiramente, através da graça, tanto que o início dos 10 mandamentos vai falar justamente sobre a graça de Deus. Esse é o cerne de tudo. Mas depois, através da lei moral, trazida ali nos 10 mandamentos, e, posteriormente, com o Código da Aliança, que vai trazer ali o regramento realmente da conduta, como agir, né? Baseado, mais uma vez nós dizemos, naquilo que estava previsto nos 10 mandamentos. A lição traz até um ponto aqui, né? No primeiro dia, diz assim: a lei de Deus revela quem Ele é, ou seja, sua bondade, amor e valores de retidão das suas restrições contra o mal. Então, era, de fato, proteger o povo e fazer eles enxergarem agora: olha, eu sou o Deus que tem amor por vocês, que amo e quero cuidar de vocês, né? E aí, tudo isso eles deveriam seguir, de fato, para que eles vivessem em harmonia ali, tanto uns com os outros, mas também, em especial, honrando o Deus no qual tinha amor e graça sobre eles. E um ponto que se atrela muito a isso, que a Everton acabou de falar, é justamente a questão de que é importante frisarmos que nós estudaremos aqui o Código da Aliança, mas que essas condutas, esses juízos, eles foram abolidos no seu caráter condenatório. Mas os princípios que regem todos esses regramentos, todas essas leis, eles são os mesmos que Deus deseja que nós pratiquemos ainda hoje e que se encontram na lei moral. A lei moral não foi abolida. A vontade de Deus não é abolida.
a lei do Senhor é perfeita e justa e é eterna. Então, os princípios que regeram lá no passado são os mesmos que regem hoje. A diferença é, para nós iniciarmos, que nós vivemos hoje uma sociedade que não é teocrática. Naquele momento, o povo de Israel ele precisava daquele código de conduta, porque também eles viviam numa sociedade teocrática. Deus estava ali, era o centro, era o guia. E hoje em dia, nós não vivemos mais essa realidade. O bom que você está trazendo, Raquel, esse norte para a gente, que de fato, assim, era para aquele contexto no qual eles viviam. Né? O contexto que eles viviam, eles necessitavam, de fato, como você trouxe, de se organizarem como povo, né? Se organizarem ali como uma nova nação, uma nação no qual Deus regia. E hoje nós já somos uma nação que já nos organizamos, já temos uma organização bem mais evoluída, na verdade, né? E aí nós vamos estudar um pouco nessa questão do Código da Aliança, de como aqui também traz assim, ó, que no Sinai, com a entrega da lei de Deus, o próprio Deus ele estabeleceu a base como ensinar o povo por meio de conexão com ele e com o próximo. Exatamente. E esses regramentos, eles eram chamados de juízo, né? A lição traz também, tanto porque eles eram organizados de forma sábia, né? Com muita sabedoria e com a equidade dada pelo próprio Deus, quanto também eles eram regidos, eles eram analisados, avaliados por meio dos juízes designados. Então, vejam, a sociedade israelita, ela era extremamente organizada. É óbvio, né? Se Deus estava à frente, não havia como ter desorganização. Mas era muito interessante que era-se distribuído os papéis de cada um. Então, os sacerdotes, eles tinham aquela função de trazer a lei de Deus e mostrar ao povo, Deus quer que possamos agir dessa forma. Então, vamos agir dessa forma. E os juízes, que eram também designados pelo próprio Deus, eram as pessoas responsáveis, de forma muito similar, obviamente, a grosso modo, porque o processo em Israel era totalmente diferente do processo que nós temos, o processo penal, por exemplo, hoje em dia. Mas existiam juízes que eram os responsáveis por julgar aquelas causas quando alguém cometia algum daqueles crimes, né, daqueles delitos que a lei trazia. Então, se, por exemplo, a pessoa ela desonrava, né, ela batia ou causava algum tipo de lesão aos pais, a lei do Senhor é muito clara, que essa pessoa ela deveria morrer. Né? Então, era com muita sabedoria que Deus trouxe esses juízos para organizar aquela sociedade, para que eles agissem, de fato, conforme a vontade de Deus. Na verdade, também, Raquel, eles estavam um pouco com a mente totalmente pervertida, né? Totalmente ali, o que eles conheciam de amor e graça, eles já haviam perdido e já haviam esquecido de tudo isso. E aí Deus ele vai trazê-los de volta e dizer aqui, olha, vocês precisam seguir essas ordenanças, vocês precisam seguir esses juízos, né? Pessoas estarão sendo guiadas por mim, né? Que eram juízes, como tu trouxe, né? Mas, de fato, existiam punições e existiam algumas consequências sobre aquele erro, diferente para cada ato cometido. Né? Como hoje você Com certeza. Trouxe aqui, eu acho, de início agora, né? Se a gente pôde entender que, de fato, hoje também nas leis, né, do nosso país, a gente pode ver que, de acordo com cada crime, né, aquela pessoa ela é julgada, ela existe uma pena para que ela possa... eu acho que tu tem mais propriedade com isso para explicar um pouco sobre, mas também para que nós possamos entender que, de fato, não tinha aquele negócio... para alguns vai parecer que parece... duas medidas, né? Não parece, mas não. De fato, é como os nossos erros. Existem consequências diferentes para cada um dos nossos erros. Né? A gente colhe consequências diferentes para quando nós pecamos e erramos, mas ainda existe graça e misericórdia, né? Por mais que tenhamos consequências em cima desse erro. E Deus queria mostrar isso, né? Exatamente. E na lição de domingo, nós vimos, né, em Êxodo 21, do versículo 1 ao 32, alguns regulamentos que nós fomos destrinchando no decorrer da semana, né, que eram específicos para cada situação e que tinham relação com cada mandamento lá do Decálogo. Então, a gente vai ter
regras, leis acerca dos escravos hebreus que ainda existiam naquela época, né, dos homicídios, do que fazer em relação às lesões corporais, de forma muito similar ao que a gente tem no Código Penal, né? Também tratamos de lesão corporal, de homicídio, não mais da escravidão, porque em nosso contexto, né, já foi abolida, mas é muito interessante perceber que pode se questionar, poxa, escravidão, será que Deus, então, era a favor da escravidão? Jamais. Coloque isso em sua mente, caso você tenha uma visão distorcida a respeito disso. Por mais que naquela época, naquele contexto, existisse, Deus não era a favor da escravidão. E isso fica muito claro quando nós, a pergunta que é trazida, inclusive no domingo, ela vai nos fazer refletir sobre isso, que esses regulamentos, eles proviam, na verdade, bem-estar e garantiam a diminuição da violência. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, as regras envolvendo a escravidão, na verdade, para mostrar ainda mais que ele não era a favor da escravidão e que estava preocupado com o bem-estar de cada um de seus filhos, Deus determinava que os escravos eles trabalhassem por 6 anos e ao 7º ano eles eram libertados, né? E não somente isso, mas Deus também estabelecia normas que os senhores, né, daqueles escravos, eles deveriam obedecer, né, de cuidar daqueles escravos, de não agir com violência. Tanto é, e fica muito claro, esse caráter protecionista mesmo da lei de Deus, quando nós visualizamos que se o escravo, no final desses 6 anos de trabalho, ele desejasse permanecer com o seu senhor, ele poderia. Então, se a palavra de Deus coloca isso, é porque já, é óbvio, você vai querer ficar com alguém que está lhe maltratando? Você não vai querer, né? Então, isso já mostra que Deus tinha uma preocupação imensa com o bem-estar do seu povo. E Deus demonstrava isso, de fato, eu acho, a cada um deles, para mostrá-los, vocês um dia foram escravos e vocês sofreram ali. Porque ele sabia que o povo dele iria crescer, iriam passar anos e as novas gerações pudessem esquecer do que o seu povo viveu no passado, né? E aí eu acho que Deus já deixou essa lei, né, como esse juízo lá para que eles entendessem, olha, vocês foram escravos uma vez no Egito, vocês sofreram, e eu vi todos os clamores de vocês, as dores que vocês enfrentavam lá no Egito, e que tive compaixão. Então, tenha essa compaixão para com aqueles que trabalham para vocês, né? Acho que era uma maneira de Deus mostrar a eles e relembrar, olha, um dia vocês foram escravos lá, e eu os libertei com muito amor, né? Eu fiz isso por vocês, né? Então, eu acho que Deus também fazia isso para relembrá-los, de fato, que um dia eles foram libertos com muito amor de um Deus que os amava e ama a cada um de nós até hoje. Exatamente. E em toda a lei nós vamos verificar a mesma coisa. Deus querendo que o povo agisse com justiça, com misericórdia e que eles tivessem um bom relacionamento também. E é isso que já é trazido na lição de segunda-feira, né? Quando nós vamos tratar ali de mais leis, né? As leis para além daquelas sobre lesões, sobre homicídio. Deus também trouxe regramentos sobre o direito de propriedade. Muito interessante, né? Deus se preocupava até com questões que, para alguns, inclusive, é uma discussão muito grande que se tem hoje, né? Essas questões não são de cunho religioso, não. Deus se preocupa com questões até mesmo com o nosso direito de propriedade. Então, ele estabelecia lá, se você foi roubado, se alguém pegou isso de você, vai ter que restituir. Um ponto interessante que eu acredito que a gente já comentou lá no início, mas que é importante rememorar, é que a lei de Deus, nesse contexto, e num contexto geral, ela tinha um caráter retribucionista. Então, se você errar aqui, você vai precisar restituir aquele dano causado de uma forma justa. Aí vai lembrar, quando eu estava estudando, eu pude ver essa parte, Raquel, eu lembrei lá daquela história, por mais incrível que pareça, que vai ser anos depois, já com o rei Davi, né? Sim. Quando ali tem o contexto que o rei Davi errou, que o rei Davi, né, caiu ali em pecado com Batseba, e aí ele vai ser, né, ali, de fato, o Senhor vai trazer a ele a mensagem de que ele errou e que ele deveria se arrepender do seu pecado, do seu erro. E aí é contado a história para o rei Davi. Ele diz, né, quem foi este homem para que eu o obrigue a retribuir? Porque já era algo que era uma lei sobre os juízes que ia passando, né? E aí eles já conheciam de fato esses juízos, né? O povo de Deus
conhecia de fato todos esses juízes. E eu lembrei, quando eu vi essa parte da história, né, do quão ali já estava enraizado, eles já conheciam, já era algo que era um cuidado por cada líder ali, né? Cada líder, eu creio, de cada tribo, ali, os líderes que depois, quando já existia o rei, né, ali, sim, os líderes ali de cada tribo, não, eles não estavam mais divididos assim como estavam no Egito, mas, vamos dizer, os líderes daquela época que trabalhavam junto ao rei conheciam de fato esses juízos, né? Sim. E é muito interessante a gente parar para analisar também essa questão do retribucionismo, porque a gente pode analisar assim, não, acho que isso não é muito correto. Mas veja, vamos fazer um paralelo. Hoje em dia, nós temos o Código Penal. No Código Penal, você vai sofrer uma punição caso você venha roubar, né? Venha a sequestrar alguém, ao cometer homicídio. No entanto, imagine só, se as penas de hoje fossem aplicadas tal qual lá no Israel. É um tema polêmico? Mas visualize você. Se nós vivêssemos ainda numa sociedade teocrática, né? Qual lei seria mais eficaz? Será que seria aquela que fala assim, de 6 a 20 anos de reclusão, você vai ser preso, né? Você vai ficar lá recluso e pronto. Então, não cometa homicídio. Ou será que seria mais eficaz se chegasse aqui, você não pode matar, porque se você matar, você vai morrer? Rapaz, agora foi polêmico, realmente. É polêmico. Porque, às vezes, a gente vai querer entrar naquela questão de olho por olho, dentro por dentro, que a gente vai ver mais tarde. Mais à frente. E vamos entender o porquê que Deus, né, determinou esse do olho por olho. Dentro por dentro. Gente, realmente, às vezes, a gente quer fazer justiça com as próprias onde mãos. Não nos cabe. E a gente tem que pedir, de fato, misericórdia e enxergar para nós mesmos e vermos assim, o quão Deus nos ama e tem misericórdia sobre nós, né, de fato. Às vezes parece fácil responder isso e dizer, se aconteceu algo comigo ou com alguém que eu amo, às vezes parece ser fácil dizer assim, sim, não, eu perdoaria e tal, mas a gente não sabe, de fato, somos pecadores. A gente tem, infelizmente, a parte da carne que vai querer vingança, muitas vezes a vingança o mais rápido possível, mas a gente deve olhar para mim e ver, será se de fato, como o Senhor me olharia? Qual seria o seu olhar de misericórdia, né, para com esse meu erro e traria juízo sobre mim? Como Deus traria juízo, né? É muito importante nós refletirmos sobre isso. Essa parte da vingança a gente vai ver mais à frente, né? Ali na sexta-feira, quinta-feira. Mas nesse viés de nós fazermos essa distinção entre o atual e o anterior, é muito necessário para que a gente visualize como Deus é perfeito em justiça. Porque, aos nossos olhos, e baseado no nosso contexto, nós podemos imaginar, não, isso é um absurdo, a ideia do retribucionismo. Mas não, era uma forma de Deus nos ensinar que o pecado, a criminalidade tem consequências. E essas consequências, elas vão ser sentidas. Tanto é que na própria Bíblia, e até hoje, nós temos que, se nós pecarmos, o salário do nosso pecado vai ser a morte. Então, isso vinga até hoje. Então, é muito importante a gente pensar, não no viés também de que Deus estava tentando incutir medo absoluto naquelas pessoas. Não, porque nosso Deus é amor e misericórdia. Conforme Êxodo 22, acho que versículo 27 vai falar, né? Deus é um Deus de misericórdia. O próprio Deus diz, eu sou misericordioso. Mas é interessante parar para analisar também que, tal qual hoje, as penas por crimes cometidos, elas têm um caráter pedagógico, de ensinar, não faça isso, e também preventivo. Então, veja, se eu sabia que se eu matasse, eu iria morrer, era muito mais difícil para mim querer cometer aquele determinado ato. Não é verdade? É aquele negócio, né? Quando nós somos ensinados pelos nossos pais a não colocarmos o dedo na tomada ou algo que nos prejudique, ele quer nos ensinar ali, olha, se você fizer isso, vai sofrer uma consequência, você vai levar um choque e dói, né? Vai lhe ferir. E aí a gente não percebe, porque a gente nunca viveu aquilo. E aí, se faz uma vez, ou vê alguém fazendo aquilo, né? Você fica assustado. Porque eu já passei por isso, né? Eu
Minha mãe dizia sempre, olha, cuidado, não põe o dedo na tomada e tal, tal. E aí, uma vez, eu estava na casa de um colega e ele enfiou... Gente, não é, eu fico lembrando, engraçado, que eu tinha 6 anos de idade. Eu acho engraçado que eu tinha 6 anos de idade e o meu medo foi tão traumático que ele botou um prego na tomada e levou um choque tremendo, que ele voou de um local para o outro da casa. E aí eu disse, meu Deus, então é verdade. Eu nunca nem tive coragem, depois disso, de tirar uma tomada sozinho, sem permissão da minha mãe, sem dizer, eu posso tirar, ou então... Por quê? Eu vi, de fato, o que acontecia. Um Então, acho que o exemplo Deus prático, mostrava né? isso para dizer, olha, tem consequências. Se você fizer, infelizmente, vai acontecer isso na sua vida. Exatamente. E como a lição ainda de segunda-feira fala, né? Essas leis, elas tratavam de justiça, de misericórdia, de bom relacionamento, mas para além disso, para além dessas questões de propriedade e crimes, né, como lesão corporal e outros, era também trazido nessa lei a questão dos sábados e das festas, não é? E assim, esse já é um tema que nós temos muito mais costume de abordar, né? Já é do nosso conhecimento mais aprofundado, mas pincelando rapidamente a respeito dele, é importante nós também refletirmos a respeito dele, porque os sábados, e o sábado especificamente, eles eram de suma importância para que o povo entendesse que era necessário adorar o Senhor em espírito e em verdade. Era um momento que Deus determinava, né, que tinha ali um encontro ainda mais pessoal, já era pessoal, mas ainda mais pessoal com o povo de Israel. Obviamente, como nós já estamos dizendo desde o início, né, hoje nós não precisamos mais seguir os sábados cerimoniais. Essa parte, com o sacrifício de Cristo, ela foi abolida, porque os sábados cerimoniais, eles eram uma alegoria daquilo que seria o plano da salvação, né? Que se consumou, né, com a morte de Cristo no Calvário. Então, não é mais necessário para nós seguirmos. No entanto, o sábado, como elo, ele permanece, né, como um templo, um local de adoração ao nosso Deus. Então, foi de suma importância também ter essa questão dos sábados e festas na lei, para que o povo ele tivesse ali. A questão das festas também, muito atreladas à questão de colheitas, por exemplo, um memorial de agradecimento ao povo rememorar o que Deus tinha feito por ele. Na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus alegre. Ele gosta de que o seu povo esteja na sua presença de forma alegre, festejando e agradecendo a Ele pelo seu cuidado e amor. E as festas eram, de fato, uma demonstração, uma culminância daquilo que Deus fazia para com o povo, né? Você vai ver ali a festa dos tabernáculos, ele mostrava tudo aquilo ali, o cuidado que o povo, Deus teve quando o povo viveu ali em tendas, né? Ali quando o povo vivia em acampamentos, aí vem ali outras festas, e tantas festas, a gente, porque se a gente for trazer todas as festas festa aqui, da nós colheita, né? de uma forma de agradecimento pelo cuidado, o alimento que o Senhor providenciava para com o seu povo. E aí também tinha a questão de algumas leis de organização, que a gente conhece, até sobre a questão do ano sabático, para que a terra, de fato, descansasse, né? Tudo, Deus fazia leis para que tivesse o cuidado com o povo. Né? E com a própria terra, né? É um toda Deus que ama a biodiversidade, minha gente. Com toda a sua criação. Deus tem cuidado com tudo que Ele criou. E é incrível, né? Quando a gente para analisar, tirando as vendas, né, dos preconceitos que a gente cria muitas vezes para tratarmos de certos assuntos que realmente, às vezes, são uma certa farpinha, né, em nós, a gente realmente vislumbra o quanto Deus é sábio e maravilhoso em tudo que se propõe a fazer. Porque, imagine, até se preocupar ali com a restauração da terra, né? O que é uma coisa, inclusive, que os povos indígenas até hoje, né, fazem e que é de suma importância, é muito interessante. Nosso Deus se preocupa com realmente cada âmbito de nossas vidas e também da vida dos seres que Ele criou, né? Da terra, das plantas, dos animais. É um Deus completo, que se preocupa realmente com cada âmbito da nossa vida. E esse era o plano original de Deus, né? Que a gente vai ver aí mais à frente, né? Que o plano original de Deus era, de fato, que os israelitas eles fossem gratos e eles enxergassem, de fato, o Deus de amor e cuidado
com eles. Agindo em todo o tempo. Em todos os momentos, né? Até aí mais na frente a gente vai ver que Deus não tinha intenção de que os israelitas lutassem pelo território que já era deles, prometido ali aos patriarcas, né? Então, até isso, Deus cuidou deles com todos os detalhes. Exatamente. E é outro tema que se torna polêmico, inclusive, principalmente para as pessoas de fora da nossa igreja, porque as pessoas sempre questionam, né? Mas, oxe, Deus não dizem que é um Deus de amor, e por que permitia, né, que o povo, né, guerreasse e cidades fossem tomadas? E a lição, ela foi, assim, bem cirúrgica ao trazer que, primeiro, não era o propósito de Deus que aquilo acontecesse. O propósito de Deus, de fato, era que aquelas nações elas fossem evangelizadas, que o povo se arrependesse de seus pecados. E é muito interessante ver que, inclusive, a lição traz sobre isso, né, que Deus permitiu que o povo de Canaã passasse 400 anos ali vivendo sua vida antes que o povo de Israel pudesse tomar posse daquela terra que tinha sido dada, né, a Abraão como promessa. E por que Deus permitiu, né, aqueles 400 anos ali? Porque Deus queria que aquele povo se arrependesse da vida de pecaminosidade que estava vivendo. Como não se arrependeu, como nós estamos estudando, né, a consequência do pecado realmente é a morte, nós iremos sofrer as consequências dos nossos atos. Foi preciso que Deus intervisse. E aí vem a mão de Deus, mas Ele é tão maravilhoso e Ele queria mostrar tanto e testemunhar para essas pessoas que Ele estava na guia, que não era o povo que guerreava, mas sim que Ele iria à frente e lutaria pelo povo para mostrar: eu sou um Deus poderoso e cuido dos meus filhos. E nós conhecemos até nações que não precisaram nem guerrear, mas simplesmente temeram o nome de Deus, de uma forma não de medo mesmo, mas temeram o nome de Deus e glorificaram o nome de Deus só de ouvir falar das maravilhas que aconteciam com aquele povo. E se povo. retiraram do seu lugar. Para que o povo de Israel pudesse por ali ficar, né, e passar. Para ver como Deus tem poder de simplesmente, até o seu nome tem todo o poder. Né? Muitos deles nem chegaram a guerrear, mas só em ouvir sobre esse Deus que é poderoso, que tinha todo o poder, que tinha feito maravilhas, o próprio Deus tinha lutado pelo próprio povo, né? Porque nós vimos que, de fato, Deus sempre, todos os momentos ali, desde a saída do Egito, o próprio Deus luta pelo povo, né? E eles só ouviram falar desse Deus que lutava pelo seu povo. E muitos deles já diziam: não, esses daqui, eles são, de fato, tem um Deus que cuida deles, que os protege, e, de fato, a gente vai sair em retirada. E um ponto interessante dessa discussão também é que era um testemunho não somente para as nações que iam ser conquistadas, mas principalmente para o próprio povo. Porque nós sabemos e nós estudamos a história do Êxodo já há muito tempo, e nós sempre visualizamos como o povo era ingrato e muitas vezes sem fé no próprio Deus. Viam coisas extraordinárias, viam o Mar Vermelho se abrir, viam os egípcios sendo devorados ali pelo mar, né, engolidos pelas águas do Mar Vermelho, e ainda assim, e diante mesmo da muralha, né, a nuvem que os guiava durante o dia e a coluna de fogo que os protegia durante a noite, né, e os aquecia, ainda assim o povo tinha uma incredulidade tremenda. Então, Deus se manifestava dessa forma e conquistava por meio do seu poder também para mostrar ao povo de Israel que ele estava realmente no controle de todas as situações e que ele não abandonaria o povo. Então, é importante, né, nós visualizarmos, porque até uma lição para nós hoje. Muitas vezes a gente quer dizer, o agir de Deus é para que realmente aquelas pessoas que são de fora, elas consigam visualizar e elas consigam se converter. Mas, muitas vezes, Deus permite o seu agir para que nós, primeiramente, sejamos aperfeiçoados e tenhamos a nossa vida transformada, né, pelo seu poder. Porque, de fato, se nós primeiro não enxergarmos, não impactar a minha mensagem, como é que eu vou conquistar outros para o reino dos céus? Se eu não fui impactado primeiro, né? Se eu não vejo esse Deus como um Deus grande, poderoso, que faz maravilhas, que cuida, que ama e que é misericórdia, como é que eu vou levar essa misericórdia e graça para quem está lá fora? Então, eu preciso primeiro enxergar. E Deus fazia isso. Deus trabalhou no seu povo, mas também estava trabalhando lá naquele povo que já estava na terra, trabalhou para que eles enxergassem
E como nós vimos, muitas nações se renderam de fato ao nosso Deus só por conhecer o seu nome. Exatamente. E falando em misericórdia, né, Everton, a gente já passa para a lição da quinta-feira que nós podemos estudar já de forma bem enxugadinha com a quarta-feira também. Elas estão muito interligadas, que é a questão do olho por olho, dente por dente, que é uma questão extremamente polêmica, né? Precisamos entender. A Bíblia traz em Êxodo 22, né, que realmente deveriam agir com olho por olho, dente por dente, até fala de vários atributos, né, queimadura por queimadura, e aí sim por diante. Não no sentido de que as pessoas fossem fazer justiça com suas próprias mãos, mas que Deus faria justiça por meio das pessoas que Ele havia designado para serem os juízes daquela época. E muitas vezes nós, cristãos, queremos distorcer isso para trazer um Deus como um Deus tirano, muitas vezes, e as pessoas de fora também, né? Um Deus tirano que ama a violência, quando esse não é o propósito de Deus e nunca foi. Não é um Deus de violência, mas um Deus que demonstra que, se nós agirmos de forma criminosa diante da palavra dele, né, que nós possamos agir de forma errada, que esteja distante daquilo que é o seu propósito, nós iremos sofrer consequências. E o dente por dente e olho por olho, que foi o contrário, né? É justamente a demonstração de que Deus quer que possamos agir e que Ele age, acima de tudo, com justiça. Então, o dano foi cometido, então vai ser retribuído de acordo com aquele dano que foi cometido. E com o passar do tempo, né, Everton, a gente vendo que na história, que é um assunto já ligado à lição de quinta-feira, falando sobre a vingança, descarta esse pensamento de que é um Deus vingativo, porque não é esse o propósito, e já se deixou muito claro isso. Não é agir com vingança. Só que, no passar do tempo, o próprio Israel, em suas leis, no cumprimento de suas leis, na criação de novas leis, foi atribuindo e perdendo de vista esse caráter de justiça que é dado por Deus para trazer um caráter de vingança, que nunca foi o propósito do Senhor. É porque eu acho que nós, como seres humanos e pecadores, a gente confunde muito aquilo que é, de fato, real pelo nosso Deus, e a gente quer buscar Com o nosso querer, né? o nosso querer. É o que eu quero, é a minha querência. E também outra coisa que eu acho que tem prejudicado, e que eu posso ter prejudicado esse entendimento ao povo, foi simplesmente esse, Raquel, simplesmente assim. Deus, Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Só que o próprio Deus, Ele se declara um Deus que também traz justiça sobre todas as coisas. Com certeza. E é um Deus que até a maneira de trazer justiça sobre todas as coisas é de forma justa e misericordiosa. Com equidade. Eu não tenho como entender, nós só iremos entender na eternidade como um Deus que é amor e até na forma de trazer justiça, ainda sua justiça é com graça e misericórdia. É incrível, né? Não consigo entender. Exatamente. E ainda atrelado a isso, o próprio Cristo, né, quando veio a essa terra, ele se propôs a falar sobre esses temas relacionados à vingança, ao dente por dente. Ele se propôs a tratar desses assuntos já para deixar bem claro, olha, Deus não é vingativo. Eu não sou um Deus vingativo. O meu desejo é que o ser humano haja de forma justa, porque Deus deseja, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, é desejo do nosso Deus que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós sejamos constantemente aperfeiçoados para que tenhamos o caráter de Cristo, desenvolvamos. E tudo isso com justiça, mas Deus deixa muito claro, né? Cristo deixa muito claro, não quero que vocês façam justiça com as próprias mãos, porque quem fará a justiça serei eu. Assim como no antigo Israel, a justiça era feita por Deus, obviamente direcionada ali
algumas vezes, porque às vezes a própria mão de Deus agia, né? A gente tem várias histórias que exemplificam isso. Deus agia por meio dos seus juízes designados. E hoje, nós não recebemos essa determinação, né? Deus não colocou, muito pelo contrário, a Bíblia diz que não sejamos juízes, né? Não julgar ninguém. Não é nossa atribuição agora. Mas Ele deseja que nós, pelo contrário, né? Se alguém te bater na face, a palavra do Senhor diz, né? Dê a outra. Isso já é um demonstrativo de que Ele quer que nós possamos agir com amor. Eu acho que também a gente pode trazer aqui que essa questão de justiça e vingança, Deus já sabia que nós, como pecadores, a gente quer logo... eu vou trazer agora a justiça porque fui injustiçado. A gente direto diz, fui injustiçado. Mas será que de fato, quantas vezes, né, eu também já tratei o outro, trazendo ele, colocando ele numa posição de ser injustiçado. E não tive misericórdia sobre ele, né? E aí a gente só quer o quê? Vingança. E Deus já via que nós seríamos assim. E Deus disse, olha, vamos organizar esse povo para que eles enxerguem que vingança, nem eu, que tenho todo o poder, que tenho tudo sob controle, não tenho essa posição de trazer vingança, porque nós sabemos que se Deus fosse trazer vingança, todos os nossos erros, Coitado de nós. nem pó nós seríamos mais, né? Coitado de nós. Então, ainda existe graça, ainda existe um Amém. Deus que ama, ainda é o mesmo Deus que trouxe esses juízos, que no passado organizou o seu povo, que hoje nós é mais como caráter moral, né? Que a cruz do Calvário pagou tudo isso, para que nós, assim como Cristo, que deu a sua própria vida, né? Nós não temos coragem de dar a própria vida, claro, mas ainda não chegamos nesse nível de santidade. Deus nos ajude. Não dar a própria vida, mas simplesmente assim, reconhecer de que tem um Deus que luta por nós e que Deus trará juízo sobre todas as coisas. Eu tenho isso muito guardado comigo. Eu não preciso me vingar, eu não preciso buscar justiça, por mais que seja... Não, eu estou dizendo aqui que não é fácil ter essa posição e orar e buscar a Deus isso, que é o que eu tenho orado, eu tenho buscado, mas é simplesmente assim. Deus trará juízo sobre tudo. E muito atrelado a isso que você está falando, é uma passagem trazida, né, em Mateus 16, versículo 27, que encaixa perfeitamente, porque diz que porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Não cabe a nós, mas sim a Deus, julgar a cada um conforme as nossas obras, e nós iremos sofrer as consequências daquilo que nós fazemos, né, e faremos. Isso não nos deve amedrontar, mas sim nos confortar, porque ainda vivemos um período da graça. A graça ainda está sobre nós. E nós temos a opção, né, a oportunidade de arrependimento. E para finalizar, né, Everton, já caminhando assim para o nosso encerramento dessa lição. Na sexta-feira foi trazido um parágrafozinho do grande conflito que eu achei assim muito forte, porque é um desafio. Como a gente disse lá no início, né, falar sobre obediência, falar sobre lei, falar sobre aquilo que nós devemos fazer, sobre a conduta que devemos ter, é muito difícil. É um calo no nosso sapato, assim, no nosso pezinho, que fica ali toda hora, né, machucando. Mas nós devemos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Assim como o povo de Israel não estava desamparado diante daquelas leis e regulamentos que foram dados a eles, nós hoje também não estamos desamparados. O nosso Deus permanece conosco, nos dando força para que nós possamos enfrentar as tentações, os pecados, as inclinações da carne, com a ajuda dele, com o poder do Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. E esse texto traz o seguinte, que o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas.
Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de que nos preparem para o nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Então veja que preciosidade nós temos, né? De saber que não estamos sozinhos. A luta é grande, os conflitos vêm, as inclinações, as tentações são diversas. Cada dia parece que vai se renovando uma nova tentação, né? Cada um tem seu pecado, que ali é a maior dificuldade, mas parece que cada vez mais Satanás vai nos bombardeando com novas tentações, com novos problemas, e é muito difícil se manter firme. Mas se nós estivermos, como a gente sempre fala, né, com relacionamento, tudo se resume ao relacionamento com o nosso Deus, à adoração, à graça. É tanto que o versículo dessa semana, né, que nós vimos, que é Deus falando, não façam deuses, né, não adorem a deuses de ouro, a deuses de prata, me adorem unicamente, é justamente centralizando que a lei vai se resumir ao intuito da adoração. Adoração. E nesse texto do grande conflito, né, eu me lembrei do verso da quinta-feira, de Romanos, né, capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e que retribuirei, diz o Senhor. Então, é o Senhor que, no tempo do fim, por mais que nós soframos, passemos por dificuldades, assim como o povo de Deus, o próprio Deus, né, trouxe juízo sobre tudo que aquele povo sofreu, tudo que aquele povo viveu, e cuidou deles, né, e cuida de nós até hoje. Cuidará de nós no tempo do fim, trará vingança sobre todo o mal que nos assola, que nos assolará até quando ele vier nas nuvens do céu. O próprio Deus tornará tudo novo, e aí nós receberemos a recompensa no qual nós buscamos pela sua graça, né? De estar ao seu lado, de buscar a sua palavra, de estarmos firmes e alegres na sua presença, né? Porque, de fato, guardar a lei, de fato, com alegria, trará uma recompensa, não por obras que, eu guardei a lei, que maravilha, fui santo o tempo todo guardando a lei. Não, mas porque o Deus de amor, que nos deu a lei, nos guardou e disse, aqui está a recompensa, é uma promessa, né, para aqueles que o amarem, porque se eu amo, eu guardo seus mandamentos, né? Então, o Senhor trará vingança sobre tudo. O amor, ele está intimamente ligado à obediência, né? Uma coisa não vive sem a outra. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, que não percamos de vista que Deus está conosco, que o Espírito Santo está pronto a nos ajudar. Se nós clamarmos, nós seremos ajudados, receberemos ali a unção do Santo Espírito para que possamos viver uma vida de santidade, em conduta de acordo com o céu. Eu convido nesse momento você a fechar os seus olhos da forma que você está, para que juntos nós possamos orar. Querido e grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra e de aprendermos, Senhor, a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que não é fácil para nós humanos, natureza pecaminosa, fazermos tudo aquilo que o Senhor nos pede, mas sabemos também, Senhor, que pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, é capaz, Senhor, de nós cumprirmos o Teu ID, de fazermos a Tua vontade e vivermos uma vida de realmente, Senhor, santidade plena, de acordo com o que o Senhor deseja de cada um de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Por favor, Senhor, nos ajude nessa caminhada rumo ao céu. Nos ajude a vivermos uma vida de amor e justiça, que sejamos pessoas íntegras e que a Tua lei, Senhor, esteja realmente cravada em nosso coração a cada dia. Essa é a nossa oração. Nós choramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.